Sabe aquele susto que a gente leva na hora de pagar a conta do supermercado? Pois é, hoje a gente vai investigar um dos maiores paradoxos da nossa economia. Como é que uma região famosa no mundo inteiro por produzir uma quantidade simplesmente absurda de comida consegue ter preços tão altos na prateleira? À primeira vista parece que a conta não fecha, não é mesmo? Mas olha, a verdade é que existem motivos estruturais muito profundos e bem documentados para isso acontecer. A grande pergunta que não quer calar e que guia a nossa análise hoje é exatamente essa. Como é possível que o Rio Grande do Sul, um verdadeiro gigante do agronegócio que manda alimento para o planeta inteiro, cobre tão caro pela comida da sua própria população? Quem faz as compras de casa sente esse peso no bolso toda semana. E a resposta definitivamente vai muito além daquele bip do caixa no mercado. Vamos entrar então no nosso primeiro ponto, o famoso paradoxo da carne. Preste atenção nesse número. Desde 2006, a inflação de alimentos no Brasil atingiu assombrosos 302,6%. É um salto gigantesco. Só para a gente colocar essa gravidade em perspectiva, a inflação geral da economia no mesmo período foi de 186,6%. Ou seja, o custo básico para colocar comida na mesa subiu de uma forma totalmente desproporcional. E o mais louco é que essa realidade bate de frente, de forma super dura, justamente nos estados que mais produzem comida. Na teoria, ali a alimentação deveria ser muito mais acessível, certo? E para entender o motivo dessa alta estratosférica, a gente precisa olhar para os dados oficiais. Os relatórios técnicos ajudam a gente a mapear os múltiplos suspeitos dessa investigação. Não tem um único grande vilão nessa história, sabe? É literalmente um quebra-cabeça super complexo de fatores, tanto estruturais quanto do momento, que ficam espremendo o preço do nosso prato de comida todos os dias. Vamos dar uma olhada nas evidências. O que nos leva ao nosso segundo ponto da investigação, o modelo agroexportador. Gente, o salto produtivo que a gente deu nas últimas décadas é um negócio colossal. Lá no ano 2000, o Brasil exportava mais ou menos 24 milhões de toneladas de alimentos. A projeção agora para 2025 chega a absurdos 209 milhões de toneladas. Isso é puxado demais pelo crescimento insaciável de países como a China. Agora, peguem esse volume absurdo e comparem com os meros 14 milhões de toneladas que representam a nossa produção de arroz e feijão para o mercado interno. A balança pendeu com uma força impressionante lá para fora. E isso acontece na prática por causa de um conceito econômico bem clássico que se reflete direto no campo, o custo de oportunidade. Pensem bem, a terra boa para plantar foi quase que engolida para atender aos famintos mercados globais. Lá em 2006, a gente já tinha 4 vezes mais terras dedicadas a commodities do que para plantar alimentos básicos. Hoje, essa diferença pulou para 12 vezes. Basicamente, o nosso solo virou uma mega máquina focada em exportar, espremendo o espaço de quem planta o prato do dia a dia da população. E aí, entramos no terceiro fator, a concentração do mercado. Olha só, outro peso estrutural gigantesco é o domínio das grandes corporações. Tudo bem, cerca de 70% da carne bovina ainda fica aqui no mercado interno, não é exportada. O problema é que o poder de decisão está concentrado nas mãos de pouquíssimas gigantes do setor, como a JBS e a Marfrig, que tem várias plantas de abate espalhadas estrategicamente. Isso forma um verdadeiro oligopólio. Elas têm um poder imenso para ditar as regras do jogo. Como a concorrência é pequena, as margens de lucro continuam lá no alto. E adivinha quem paga essa conta salgada no final da linha? Nós, a população. Passando agora para a nossa quarta peça desse quebra-cabeça: clima, logística e impostos. A gente não pode ignorar que a própria natureza dita as regras do jogo de um jeito bem implacável. Tivemos uma sequência de desastres climáticos, especialmente aquelas enchentes devastadoras no sul em 2024, que vieram logo depois de secas severas. Isso, somado com aquela queda natural de produção que acontece todo o inverno, simplesmente destrói o pasto e faz a oferta local de carne despencar. E aí a matemática é básica. O clima castiga, falta produto no mercado e o preço dispara. Não tem saída. E os custos não ficam só lá na fazenda, não. Tem toda uma montanha de despesas ocultas que vão virando uma bola de neve ao longo da cadeia. A gente está falando de um frete altíssimo, da necessidade de trazer carne de outros estados para dar conta da demanda, contas de energia elétricas pesadas nos frigoríficos e, claro, a nossa complicadíssima carga tributária, lotada de impostos estaduais e federais. Todos esses obstáculos sistêmicos inflamam de forma super silenciosa o preço daquele bife muito antes dele chegar ali na bandeja do supermercado. E, finalmente, vamos para a quinta e última etapa: a realidade do PROCON. Diante disso tudo, muita gente se pergunta onde estão os órgãos de defesa. Bom, os documentos oficiais delineiam direitinho como o PROCON atua no Rio Grande do Sul. Eles têm protocolos bem rígidos para controlar preços abusivos em momentos de calamidade pública, algo que virou vital depois desses desastres climáticos recentes. Só que é fundamental a gente esclarecer uma confusão bem comum que existe sobre congelar preços. A área de atuação desses órgãos tem limites muito claros estabelecidos em lei. Para entender o que o PROCON pode ou não fazer, a gente precisa encarar a matemática fria do livre mercado. Pela lei do Brasil, os preços são livres. Então, vender um produto por um valor absurdo, simplesmente porque o mercado aceita pagar, não é ilegal por si só. O poder de fogo real do PROCON, que muitas vezes trabalha junto com o CAD, está em bater de frente contra o que é ilegalidade de fato, tipo a formação de cartéis escondidos ou aumento sem a menor justificativa na hora do desespero e da crise. Eles não podem simplesmente canetar e tabelar o mercado. E é exatamente por isso, pessoal, que a nossa participação ativa é o grande motor da fiscalização.
O monitoramento constante só funciona quando a população exige os seus direitos. Fazer denúncias formais pelos canais oficiais é essencial. São essas denúncias que dão a munição, as evidências necessárias para o Procon agir de forma cirúrgica contra quem de facto está abusando da fragilidade e do bolso de quem vai ao supermercado. Para fechar nossa análise, toda essa situação deixa a gente com um questionamento muito profundo. Será que existe um caminho real, prático, para equilibrar uma economia gigantesca e super lucrativa que é voltada para a exportação, com a garantia básica de comida na mesa da população local a um preço justo? É um dilema imensamente complexo. Mas entender as regras do jogo, essas peças econômicas, climáticas e legais do quebra-cabeça, é o primeiro grande passo para não sermos só reféns dessa dinâmica. Fica aí a reflexão. Até a próxima! Obrigado por permanecer até o final. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Que Deus abençoe a sua caminhada.